Pedra Seca sempre foi um lugar onde as coisas mudam devagar. Mas naquela noite, algo saiu do lugar. Dona Alzira voltou da casa da vizinha e entrou em silêncio. O filho estava sentado à mesa, o prato intacto, como sempre. Ele levantou os olhos, esperando ouvir o próprio nome. Não ouviu. Ela passou por ele sem dizer nada. Não era a primeira vez. Mas, naquela noite, havia algo diferente. O olhar dela não evitou o filho menos, atravessou. Desde que o marido foi embora, anos antes, Alzira parou de falar pouco a pouco. Primeiro, parou de perguntar. Depois, parou de responder. Agora, parecia ter parado de reconhecer. O filho continuou ali. Todos os dias, dormia no mesmo quarto. Comia na mesma mesa, mas, para ela, era como se tivesse desaparecido. Os vizinhos percebiam, comentavam em voz baixa. Ela sempre foi estranha, nunca soube ser mãe, mas ninguém perguntava nada. Naquela casa, havia um quarto que nunca era aberto. Uma porta sempre fechada, um nome que não era dito. E um silêncio que só crescia. Você que está ouvindo essa história. Já viveu em uma casa onde sua presença parecia não fazer diferença? Ou já viu alguém ser apagado sem ir embora? Porque em Pedra Seca, às vezes, o abandono não acontece quando alguém sai. Acontece quando alguém fica menos e deixa de ser chamado. Existe um motivo para isso. Mas ele não aparece quando a luz está acesa. Se você está ouvindo essa história, escreve nos comentários de onde você está escutando. Eu aprendi cedo que algumas presenças incomodam mais do que ausências. Quando meu pai foi embora, ninguém explicou nada. Ele saiu como quem esquece uma chave em cima da mesa. Minha mãe ficou. Mas não ficou inteira. Ficou em partes. E nenhuma delas parecia me enxergar. No começo, eu achava que era coisa da minha cabeça. Criança inventa coisa. Criança exagera silêncio. Então continuei tentando ser visto do jeito que dava. Chegando mais cedo, sentando sempre no mesmo lugar, fazendo barulho com o prato. Nada. Ela acordava antes de mim e dormia depois. Eu ouvia os passos dela pela casa, o arrastar lento das sandálias, o rangido da porta do quarto que nunca abria. Às vezes eu falava bom dia, só para ouvir minha própria voz preencher aquele espaço. Ela passava reto. Não era raiva. Raiva faz barulho. O que havia ali era outra coisa. Com o tempo, comecei a perceber padrões. Ela evitava usar meu nome. Chamava todo mundo pelo nome. Vizinhos, sobrinhos, até o cachorro. Menos eu. Quando precisava falar comigo, usava gestos. Um olhar curto, um copo empurrado na mesa, um prato deixado à minha frente sem encostar em mim. Na Pedra Seca, isso parecia normal. É o jeito dela, diziam. Ela sofreu demais. Tem gente que não sabe demonstrar. E eu aceitei, porque aceitar era mais fácil do que perguntar. Havia dias em que eu chegava em casa e sentia que tinha entrado num lugar onde não fazia diferença estar. Eu sentava. Esperava. O tempo passava. A casa respirava sozinha. Eu não fazia parte do ritmo. O quarto fechado ficava no fim do corredor. A porta sempre trancada. Nunca perguntei o que tinha ali dentro. Nunca tive coragem. Algumas coisas, quando a gente pergunta, deixam de ser apenas silêncio e viram resposta. E eu não sabia se estava pronto. Uma vez tentei. Não com palavras. Com um gesto pequeno. Coloquei uma foto antiga em cima da mesa. Nós dois. Eu ainda pequeno. Ela com a mão sobre minha cabeça. Um gesto interrompido no tempo. Ela olhou para a foto por alguns segundos. Não muito. O suficiente para endurecer o rosto. Depois virou a foto para baixo. Continuou andando. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Foi ali que entendi que o abandono pode acontecer sem despedida, sem porta batendo, sem mala. Ele acontece quando alguém decide, em silêncio, não se relacionar mais com quem está na frente. À noite, eu ouvia ela falar sozinha. Não frases inteiras, palavras soltas. Um nome que não era o meu. Sempre o mesmo, sempre baixo, sempre no mesmo horário. Eu nunca soube quem era. Mas toda vez que ouvia, sentia que havia algo naquele nome que ocupava o espaço onde eu deveria estar. E eu me perguntava, sem coragem de responder,
O que faz uma mãe parar de reconhecer um filho que nunca foi embora? Havia coisas naquela casa que não combinavam com o silêncio. Eu demorei para perceber. Porque quando o abandono vira rotina, a gente para de comparar. Mas um dia algo saiu do lugar. E não foi barulho. A primeira coisa foi o relógio. Ficava pendurado na parede da sala, logo acima da porta do quarto fechado. Sempre funcionou. Sempre. Marcava as horas com um tic-tac seco, pontual, quase irritante. Até que numa manhã, percebi que estava parado exatamente às 20h17. Não era falta de pilha. Eu troquei. Continuei trocando. O relógio insistia em parar ali. 20h17. Não contei para ninguém, nem para mim mesmo. Só passei a reparar que, todos os dias, minha mãe ficava imóvel naquele horário. Não importava o que estivesse fazendo. Cozinhando, varrendo, sentada. Às 20h17, ela parava por alguns segundos, olhava para o corredor e depois seguia como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse atravessado alguma coisa invisível. Outro detalhe veio com o quarto. Eu sempre achei que estivesse vazio. Mas numa tarde, enquanto ela não estava em casa, o vento empurrou a porta com força suficiente para fazer a fechadura bater. Não abriu, mas o impacto fez cair algo do outro lado. Um som seco, oco. Havia coisas lá dentro. Eu encostei a mão na maçaneta, pela primeira vez. Não girei, só encostei. O metal estava frio demais para aquele horário. Retirei a mão rápido, como se tivesse tocado em algo vivo. Naquela noite, ouvi passos vindos do corredor. Não eram os dela. Eram mais leves, curtos. Paravam na frente do meu quarto. Eu prendi a respiração. Esperei a porta abrir. Não abriu. No dia seguinte, encontrei uma cadeira fora do lugar, encostada na parede do corredor. Não era comum. Minha mãe odiava móveis fora de alinhamento. Dava para perceber que ela não gostava quando eu arrastava alguma coisa. Mas daquela vez, a cadeira ficou ali o dia inteiro, como se alguém tivesse se sentado. Comecei a lembrar de coisas antigas, coisas que nunca tinham feito sentido. Fotos cortadas, uma certidão que eu nunca vi inteira. Vizinhos que me olhavam com curiosidade excessiva quando achavam que eu não estava vendo. Uma vez, ouvi duas mulheres cochichando perto do portão. Ela nunca conseguiu falar sobre aquilo. Nem depois do que aconteceu? Quando perceberam minha presença, mudaram de assunto rápido demais. Outra vez, um homem da rua de baixo, já bêbado, falou algo que ficou preso na minha cabeça. Você se parece com ele? Eu perguntei com quem. Ele riu. Um riso curto, sem graça, e foi embora. Nada se encaixava, mas tudo apontava para o mesmo lugar. O quarto, o horário, o nome que ela dizia à noite. Eu comecei a prestar atenção na casa como quem investiga um crime antigo. Não por coragem, por necessidade. Porque viver sem entender cansa mais do que descobrir algo que dói. Uma noite cheguei mais cedo do trabalho. Não acendi a luz, fiquei parado na sala. Às 20h17 ouvi a porta do quarto fechado ranger levemente. Não abrir. Ranger. Depois, silêncio. Quando acendi a luz, minha mãe estava sentada à mesa, com as mãos juntas, olhando para um ponto fixo. Ela parecia menor, mais velha, mais distante. Sobre a mesa, havia algo que nunca tinha estado ali antes. Um envelope amarelado, sem nome, sem endereço. Eu não toquei. Ela empurrou o envelope na minha direção, mas não me olhou. Não agora, disse. Foi a primeira frase completa que ela falou comigo em anos. Eu senti um arrepio que não tinha nada a ver com medo. Era outra coisa. Era a sensação de que, se eu abrisse aquilo, nada voltaria para o lugar. O envelope ficou ali a noite inteira. No dia seguinte, desapareceu. E o relógio continuou parado às 20h17. Foi nesse momento que eu entendi. O problema não era o que eu não sabia. Era o que alguém estava tentando manter fechado há tempo demais. E um dia em que os móveis continuavam no mesmo lugar, a rotina seguia quase igual. Minha mãe ainda acordava cedo, ainda varria o quintal no mesmo ritmo lento, ainda evitava meu nome. Mas havia uma sensação nova, difícil de explicar. Como se algo tivesse sido deslocado por dentro das paredes.
Ela passou a trancar o quarto com mais cuidado. Antes, bastava a chave girada uma vez. Agora eram duas, sempre duas. Eu ouvia o clique seco do metal se encaixando, seguido de um suspiro curto, quase de alívio. Comecei a notar que ela escondia objetos, não coisas grandes, pequenas. Um papel dobrado rápido demais, uma fotografia guardada no bolso do avental, uma chave que nunca ficava no mesmo lugar. E havia o nome. À noite, quando pensava que eu dormia, ela continuava dizendo aquele nome em voz baixa. Às vezes como se chamasse, às vezes como se pedisse desculpa. Nunca completei a frase. Nunca ouvi sobrenome. Só o primeiro nome, sempre o mesmo, sempre às 20h17. Eu tentei perguntar uma vez, não diretamente. Perguntas diretas assustam quem vive de silêncio. Então fiz do jeito que dava. Mãe. Comecei, uma manhã, enquanto ela passava café. Por que esse relógio nunca funciona direito? Ela parou. Não respondeu. O café ferveu além do ponto, subiu pela borda da chaleira, escorreu pelo fogão. Mesmo assim, ela não se mexeu. Depois desligou o fogo, como se nada tivesse acontecido. A resposta veio em forma de gesto. Naquele dia, o relógio desapareceu da parede. No lugar dele, ficou uma marca mais clara. Um contorno quase invisível. Um vazio com formato de coisa. As pessoas da vila começaram a se comportar de um jeito estranho comigo. Não era hostilidade. Era cuidado demais. Perguntas suaves, olhares que duravam 1 segundo a mais. Você tá bem? Precisa de alguma coisa? Perguntas que ninguém fazia antes. Uma vizinha apareceu com comida sem eu pedir. Um primo distante passou para ver como as coisas estavam. Ninguém explicava por que estava ali. Ninguém mencionava minha mãe diretamente. Como se todos soubessem de algo que eu ainda não tinha alcançado. Um dia, voltando do trabalho, encontrei o portão aberto. Isso nunca acontecia. Minha mãe tinha medo de tudo. De gente, de barulho, de mudança. Portão aberto era convite para o mundo. E ela nunca convidava ninguém. Entrei devagar. A casa estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que pesa. Fui até o corredor. A porta do quarto proibido continuava fechada. Mas havia algo diferente no chão. Marcas recentes, como se algo pesado tivesse sido arrastado para fora. E depois colocado de volta. No quintal, encontrei uma caixa enterrada pela metade. Não era funda. Parecia ter sido colocada ali às pressas. A tampa estava torta. Eu me agachei. Passei a mão por cima da terra solta. Antes que eu abrisse, ouvi a voz dela atrás de mim. Não mexe. Foi firme. Clara. Direta. Mais firme do que qualquer coisa que ela tivesse dito em anos. Eu me levantei devagar. Virei. Ela segurava algo contra o peito. Um pano velho, dobrado com cuidado excessivo. Os olhos dela não estavam em mim. Estavam no chão, na caixa. Isso não é seu, ela disse. Eu quis perguntar de quem era. Quis perguntar desde quando. Quis perguntar por quê. Mas nenhuma pergunta saiu. Naquela noite, ela não falou o nome. Foi a primeira vez. Em vez disso, sentou à mesa comigo. Ficou ali, em silêncio, com as mãos pousadas na madeira, como se estivesse se preparando para algo que ainda não tinha acontecido. O relógio não estava mais na parede. O envelope não estava mais na mesa. A caixa tinha sido enterrada mais fundo. E mesmo assim, eu sentia que tudo estava mais próximo de explodir, porque quanto mais coisas desapareciam, mais evidente ficava que alguém estava tentando controlar o tempo, o passado, a ordem dos fatos. E isso nunca dá certo por muito tempo. Na manhã seguinte, minha mãe saiu mais cedo do que o normal. Não avisou. Não deixou bilhete. Só encontrei a xícara de café ainda quente sobre a pia, como se ela tivesse decidido ir embora no meio de um pensamento. O quarto proibido estava destrancado. Demorei para perceber. Passei pelo corredor 2 vezes antes de notar que a porta não ofereceu resistência. Ela estava apenas encostada, como se alguém tivesse desistido de manter o segredo fechado. Empurrei devagar. O cheiro era diferente. Não era mofo, não era poeira. Era um cheiro antigo, de papel guardado por tempo demais.
como caixas de arquivo esquecidas em repartições públicas. O quarto era menor do que eu imaginava. Sempre pensei que ali dentro houvesse algo grande, algo impossível de esconder. Mas o que encontrei foi o contrário. Simplicidade demais para tanto cuidado. Uma cama estreita, um armário vazio, uma cadeira encostada na parede e uma mesa. Sobre ela, pilhas organizadas de documentos, todos separados por datas. Algumas folhas amareladas, outras mais novas. Tudo meticulosamente alinhado, como se alguém tivesse passado anos tentando manter uma narrativa em ordem. Peguei a primeira folha. Não era uma carta. Era um registro. Nome completo. Data de nascimento. Local. O local era ali. A vila. A nossa casa. O nome... eu conhecia. Não porque alguém tivesse me apresentado, mas porque ele sempre esteve ali, sussurrado às 20h17. Era o mesmo nome. Continuei folheando. Cada documento acrescentava algo, mas nunca o suficiente. Sempre faltava uma linha, uma assinatura, um carimbo final. Havia registros médicos, nada detalhado demais. Só observações vagas, como se quem escreveu estivesse evitando ser específico. Estado emocional instável. Histórico familiar sensível. Recomenda-se afastamento temporário. Afastamento de quem? Encontrei uma foto no fundo da pilha. Dobrei o papel com cuidado. O coração acelerou num ritmo estranho, como se reconhecesse antes da mente aceitar. A foto mostrava uma mulher mais jovem, cabelo preso de qualquer jeito, olhar cansado. Ao lado dela, uma criança. A mulher era minha mãe. A criança não era eu. O ângulo da foto parecia roubado, nada posado, como se alguém tivesse observado de longe, esperando o momento certo para registrar. No verso, uma anotação feita à mão. Não pode crescer aqui. Ouvi o portão bater. Meu corpo reagiu antes de mim. Dobrei a foto rápido demais. Empurrei alguns papéis para o lugar errado. O quarto parecia me acusar de invasão. Ela entrou sem dizer nada. Olhou direto para a mesa. Sabia. Você entrou, ela disse. Não era pergunta. Por que tem uma criança que não sou eu nessas fotos? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela se sentou na cadeira. Não pediu para eu sair. Não tentou esconder mais nada. Porque nem toda criança que passa por aqui fica, ela respondeu. Aquilo não explicava nada. E ao mesmo tempo explicava demais. Ela puxou um dos documentos e apontou para uma linha quase apagada. Eles disseram que era temporário. Eles quem? Ela demorou. Olhou para a parede vazia onde o relógio ficava, como se estivesse calculando se ainda havia tempo. As pessoas que decidem quem merece ficar. Meu estômago apertou. E você concordou? Ela riu. Um riso curto, sem humor. Concordar é um luxo para quem tem escolha. Ela contou pedaços, nunca a história inteira. Disse que houve uma época em que casas como a nossa eram observadas. Famílias silenciosas, mulheres sozinhas, crianças que não faziam perguntas. Disse que prometeram proteção, ajuda, futuro. Mas toda promessa vinha com condição. Algumas crianças precisavam ir, ela disse. Outras precisavam ficar invisíveis. Foi aí que percebi. O envelope, o relógio, a caixa enterrada. Nada daquilo era só passado. Eles ainda estão olhando? Perguntei. Ela não respondeu. Pegou o pano dobrado que eu tinha visto antes. Abriu devagar. Dentro havia um objeto pequeno, metálico, antigo. Enquanto isso existir, ela disse, fechando a mão ao redor do objeto. Ninguém aqui está realmente livre. Naquele instante, alguém bateu no portão. Não era visita comum. O som foi seco. Preciso, como quem já conhece a casa. Minha mãe se levantou com dificuldade. Antes de sair do quarto, olhou para mim de um jeito diferente. Não era medo, era preparação. Se perguntarem por mim, ela disse, diga que eu nunca soube de nada. E saiu. Eu fiquei ali, cercado por documentos que não fechavam uma história,
Apenas abriam outras. E entendi algo que ninguém tinha me dito claramente. O abandono não tinha começado quando alguém foi embora. Ele tinha começado quando alguém decidiu ficar em silêncio. Ela voltou 2 dias depois, sem avisar, sem barulho, como quem nunca saiu. Eu estava sentado à mesa, repetindo o gesto antigo de girar a xícara vazia, quando ouvi o som da sandália batendo no chão de cimento. Um som simples, familiar, o tipo de som que, por anos, foi tudo o que sobrou. Ela entrou devagar. Não me olhou de imediato. Pousou a bolsa na cadeira. Tirou o pano do rosto. Respirou fundo, como quem se prepara para atravessar algo que não aparece. Você mexeu nas coisas, ela disse. Não era acusação, era constatação. Eu precisava entender, respondi. Ela assentiu. Caminhou até a janela. Ficou ali, de costas, olhando o quintal seco, o mesmo chão rachado de sempre. Tem coisas que a gente entende tarde demais, ela falou. Mas não entender nunca dói mais. O silêncio entre nós não era mais pesado. Ainda existia, mas agora parecia diferente. Menos ameaça. Mais espaço. Ela virou o rosto. Você achou o quarto? Disse. Achei. Ela se aproximou. Sentou à minha frente. Pela primeira vez, não desviou o olhar. Eu não te abandonei porque quis, disse baixo. Eu te deixei porque foi o único jeito que eu encontrei de continuar. Aquilo não explicava tudo, mas também não negava nada. Eu achei que, ficando distante, ia te proteger. Ela continuou. Só não percebi que o silêncio também machuca. Senti algo se soltar dentro do peito. Não era perdão completo. Não era justiça. Era reconhecimento. Tem um nome para isso, eu disse quase sem pensar. Quando alguém cresce sem briga, mas também sem colo. Ela franziu a testa. Nome? É, respondi. Descobri que quando a dor ganha nome, ela para de parecer culpa. Ela ficou quieta, engoliu seco. Eu não sabia, murmurou. Eu sei. E pela primeira vez não soou como acusação. Ela estendeu a mão sobre a mesa. Não tocou a minha. Parou no meio do caminho. Um gesto interrompido. Antigo hábito. Dessa vez eu completei o movimento. Segurei a mão dela. Nada mágico aconteceu. A casa não mudou. O passado não se reescreveu. Mas algo parou de doer do mesmo jeito. Mais tarde, ela me mostrou o objeto metálico. Estava guardado na bolsa. Eu sempre soube que você ia encontrar, disse. Só não achei que fosse agora. E por que não contou antes? Ela respirou fundo. Porque algumas famílias sobrevivem fingindo que certas coisas nunca aconteceram. Ficamos ali, em silêncio, mas não mais separados. Naquela noite, dormi melhor do que em anos. Não porque tudo estava resolvido, mas porque pela primeira vez não estava sozinho com as perguntas. Antes de apagar a luz, pensei em quantas pessoas vivem assim. Sem grandes tragédias, sem histórias escandalosas, apenas carregando uma ausência que nunca foi explicada. E entendi algo importante. O que mais machuca não é o abandono. É crescer achando que aquilo foi normal. Tem gente que chama isso de força, mas muitas vezes é só sobrevivência silenciosa. Existem palavras para isso, e quando a gente encontra essas palavras, algo dentro começa a se reorganizar. Não tudo, mas o suficiente. Na manhã seguinte, vi minha mãe sair cedo. Disse que precisava visitar alguém. Aqui perto? Perguntei. Ela hesitou. Na Pedra Seca, mas não é essa casa. O jeito que ela falou me fez entender. A nossa história não era a única. Mas essa história não termina aqui. Na Pedra Seca, quase nada termina. Na próxima casa, o abandono teve outra forma. E a rejeição foi ainda mais silenciosa.